Capítulo 12. Não resistais. Viver uma vida espiritual significa viver acima do sentido humano de vida, sem recorrer aos meios e processos humanos, isto é, viver pelo Cristo. Significa nunca retribuir o mal com o mal, nunca orar, alegrar-se, pedir ou desejar que outros sofram por causa de suas ofensas, mesmo pelas ofensas dirigidas a nós. Nunca desejar recuperar as perdas dentro do modo de vida humano e dentro de nossas leis. Porém, legal ou não, esse não é o modo de vida do Cristo. De fato, se alguém nos engana, é considerado legal, próprio e legítimo processá-lo. Mas esse procedimento não é espiritual. Se alguém quiser te arrastar diante dos juízes e te tomar o seu manto, deixe-o levar também a túnica. Mateus 5, versículo 40. Se alguém nos desse conselhos como: eu lhe digo, pode parar com as suas demandas. Se alguém quiser tomar sua propriedade, deixe-o tomar. Se quiser tomar a sua casa, seu carro, deixe-o tomar. E se ele decidir levar as suas joias, deixe-o levá-las também. E olhe à sua volta para ver se pode lhe dar mais algumas coisas além do que já levou. Tal conversa pareceria totalmente contrária a qualquer raciocínio normal. E, no entanto, é o que Jesus nos diz no 5º capítulo do Evangelho segundo Mateus. E neste momento não temos como saber se estava certo ou errado. Não temos como saber se iríamos nos beneficiar duplamente, obedecendo a esse mandamento, pois a maioria de nós nunca tentou aplicar o não resistais ao mal. E além disso, mesmo que tenhamos alcançado um tal estado de consciência, seria provavelmente bastante insensato tentar fazer isso. À primeira vista, um tal ensinamento pode parecer significar que deveríamos deixar qualquer um e todo mundo nos pisotear, nos enganar, nos tomar tudo o que temos, enquanto nós, suave e gentilmente, permitiríamos tudo isso. Jesus, o Cristo, porém nunca quis dizer isso. O que ele quis dizer foi que nós não deveríamos humanamente revidar, mas não disse o que poderia acontecer espiritualmente se tal conselho fosse seguido. Ele não disse uma só palavra sobre o que Deus faria por nós se parássemos de fazer por nós mesmos. Ele não explicou como deveríamos abordar o problema sem invocar a lei do olho por olho. Porém, a implicação disso é que a presença espiritual vem em nosso socorro para nos elevar acima da injustiça e da desonestidade. Será de fato possível que alguém possa nos fraudar se estivermos em nossa identidade espiritual de filhos de Deus? Quando os soldados foram prender o mestre no Horto das Oliveiras e foram puxadas as espadas para defendê-lo, Jesus não permitiu que os seus discípulos o defendessem, dizendo: voltem suas espadas para as bainhas, pois aquele que ferir com a espada, pela espada será ferido. Em sentido material, isso pareceu significar que ele lhes dava a carta branca para que o prendessem e fizessem dele o que quisessem. Mas ele não fez nada disso. Ao contrário, ponderou: eu tenho o infinito e invisível no qual eu confio. Eu tenho aquele algo divino que sabe o que preciso antes de mim mesmo, e é do seu agrado dar-me o reino. E descansou nesta completa confiança. Não resistais ao mal. Soa-nos como o mais louco e o menos prático dos ensinamentos humanos, embora seja o mais sábio e o mais prático dos princípios espirituais. Aqueles que atingem um estado de consciência em que podem deixar os inimigos se aproximarem munidos das armas do mundo, com facas, lanças, revólveres ou com processos,
e podem ficar tranquilos, sem resistência, nunca podem perder. Assim foi com Davi, em um duelo com Golias, ou com os hebreus, que eram numericamente muito inferiores em suas batalhas. Enquanto resistirmos ao mal, não estaremos vivendo sobre a graça, mas sobre a lei, e qualquer faca que atirarmos aos outros se tornará um bumerangue a nos ferir no peito, no relâmpago a qualquer momento. Não haverá caminho para que a graça desça sobre nós se aceitarmos o modo de vida humano. Podemos orar pela graça por 1 milhão de anos, mas ela não virá até nós enquanto não pararmos de utilizar as armas do mundo e até que tenhamos a compreensão de Jó. Ele suspendeu a terra do nada. Então, se quisermos nos amparar nessa nulidade, o Espírito se precipitará e nos carregará para a frente, aparecendo na forma do que venha a ser necessário. O Mestre revelou que a lei básica do karma é: como semeares, assim colherás. Mas também esclareceu um caminho seguro e certeiro para nos erguermos acima da lei de causa e efeito, e que é acionar a causa, fazendo nada, pensando e sendo nada por nós mesmos. Por exemplo, se orarmos com algum objetivo ou propósito em mente, vamos provavelmente produzir um efeito de acordo com o objetivo inicial. Mas, se orarmos sem objetivo específico, apenas para a realização de Deus, nós não teremos acionado uma causa e não teremos o efeito. Apenas teremos a Deus mesmo se manifestando como harmonia em nossa vida. Assim ocorre que, se nós não usarmos as armas de defesa em nosso favor, não poderemos ser atingidos por essas mesmas armas. Se nós não medirmos a justiça de acordo com os padrões humanos, a justiça humana não poderá se voltar contra nós. Qualquer coisa a que nos ligarmos estará ligada a nós. Qualquer coisa que liberarmos estará liberada. Quem determina isso somos nós. E quando abandonamos os cuidados e as coisas deste mundo e vivemos com um constante desejo de conhecer corretamente a Deus, deixando as demais considerações de lado, então, quando Deus é compreendido, Ele se manifesta na nossa experiência como uma vida perfeita. Tudo o que recai sob os nossos sentidos existe como um efeito. E no momento em que percebemos que em tais efeitos não há nem bem e nem mal, perdemos o medo de todo e qualquer efeito possível. Não mais podemos temer algo que não encerra poder algum, bom ou mal que seja, não mais que a um simples copo d'água. Não só não podemos temer um copo d'água, como também não podemos amá-lo. Podemos nos alegrar e beneficiar com ele, mas jamais alguém amou, temeu ou odiou um copo d'água. Apenas o tomamos como aquilo que é, um copo d'água. Foi bem essa a atitude do Mestre diante do leproso. Não o odiou, não o temeu e certamente não o amou. Aproximou-se e tocou-o, mostrando com isso que estava acima da crença do bem e do mal. Para ele, o leproso não tinha poder algum. É possível para nós nos elevarmos para além da lei de causa e efeito, apenas após termos nos livrado das armas do mundo. Somente quando nossa vida for vivida não só de pão, mas de cada palavra que provém da boca de Deus. Quando não mais pensarmos no alimento, no dinheiro, no clima ou em qualquer efeito como constituinte da nossa segurança, e quando descobrirmos que nossa vida verdadeira é sustentada pela palavra de Deus, estaremos então vivendo uma vida espiritual, sem dependência dos seres humanos, de seus investimentos ou posições, não jogando-os fora ou expulsando-os de nossas vidas, mas percebendo que eles são as tais coisas de acréscimo,
parte da graça de Deus manifestada e, portanto, não nos inspiram qualquer temor. Se dependermos da vida material e nossa segurança for varrida para longe, ficaremos de fato perdidos. Aquele que não mais usa a espada em sua própria defesa, mesmo que seja a espada da lei ou um abrigo contra as bombas, que não mais confia na força, nem mesmo na força dos argumentos. Este fica quieto no centro do seu próprio ser e deixa que o infinito invisível seja a sua defesa, e se ele achar necessário, a ofensiva. Esse infinito invisível nunca vai destruir pessoa alguma, mas vai destruir as más influências ou pensamentos, crenças ou atos que podem tentar se manifestar por meio de pessoas. Desenvolvemos individualmente aquele estado de consciência que não usa o poder e que, por fim, leva nosso mundo particular para a órbita do não-poder, pela compreensão de que nada do que existe como pessoa, coisa, lugar, circunstâncias ou condições tem poder, quer seja bom, quer seja mal. Não há poder de bem e de mal, pois não há poder. Nada é poder e ninguém é poder. Só Deus é o poder criativo, de manutenção e de sustento, que opera sem nenhuma ajuda nossa. Só Deus é poder, e nós somos instrumentos pelos quais ele flui. Mas só Deus é e sempre será o único poder. O mestre compreendeu claramente isso quando disse: "Por que me chamaste bom? Eu, de mim mesmo, nada posso fazer. O Pai em mim é quem faz as coisas." E assim é também conosco. O poder não nos é dado de fato, mas, se chegarmos ao estado mental, embalado pelo Espírito, em que não resistirmos ao aparente erro negando-o, combatendo-o ou tentando destruí-lo, logo vamos testemunhar as coisas maravilhosas que o Pai Eterno realiza. Podemos elevar-nos a um estado de consciência que nos dará, como resposta a qualquer problema que se apresente, a seguinte reflexão: veja, isso está na minha frente. Estou olhando para isso. Isso não me beneficia, não me fere. É uma sombra. Sei que o mundo chama isso de poder, que pode matar, destruir ou enfraquecer. Mas sei que isso é uma sombra porque no mundo criado por Deus não pode existir um poder. E eu não preciso de poder algum, nem mesmo para destruí-lo, para superá-lo ou removê-lo. A existência humana está baseada na confiança ou crença em dois poderes. E mesmo a religião é baseada no poder de Deus e do mal. No céu, porém, não há poderes, nem de bem e nem de mal. Há apenas Deus mesmo, vivendo sua vida como você e eu, e como o universo celestial. No momento exato em que pudermos manifestar o ensinamento do Mestre, não resistais ao mal, não mais gastaremos nossos dias, como faz a maioria, a caçar, procurar e mendigar o poder para fazer algo e competindo com todo o mundo. Quando descobrirmos esse novo princípio, não um novo poder, mas um novo princípio, uma nova dimensão de vida, viveremos num mundo sem competição, num universo onde o homem não combate um ao outro. Observe a transformação do seu próprio mundo à medida que se aprofunda no sentimento de que não precisa se opor ou usar qualquer poder contra o que ou quem for que seja. Não resistais ao mal. Pode ser que, de início, alguém queira lhe tomar até o último centavo que você tiver no mundo, mas esse alguém não poderá lhe tomar nada permanentemente, pois, mais rapidamente do que possa tomá-lo de você, isso voltará para suas mãos de algum modo, e não estará longe antes que você tenha tanto quanto tinha antes, e provavelmente muito, muito mais. Porém, se você se apegar a isso, poderá ficar sem nada. Guerras e processos são como consequências da convicção de que a posse de terras,
de dinheiro ou de pessoas deve ser mantida nas garras do possuidor a qualquer preço, mesmo que isso desperte ciúme, inveja e ódio. Quando qualquer forma de mal ou perigo nos ameaça, entra em ação de imediato a lei de autoconservação, que causa em nós, instintivamente, o levantar a mão de punho cerrado. E se formos estudiosos da metafísica, construiremos rapidamente uma parede mental de defesa, atrás da qual nos refugiamos com afirmações e negações como: isso não é verdade, isso não é assim, não há vida nisso, Deus é tudo. Há uma resistência ao erro, como se ele fosse um poder, enquanto só a verdade é poder. O erro é só um braço da carne. Uma atitude como essa nos deixa sem qualquer sentimento ou necessidade de superar ou destruir coisa alguma. A resistência física dos punhos ou das espadas e a resistência mental das afirmações ou negações são praticamente a mesma coisa. Mas a elevação para além do físico e do mental, para o reino espiritual, nos traz para essa nova dimensão onde não há poder, onde não há nem bem e nem mal, onde todas as situações são enfrentadas apenas repousando no Espírito. Somente o Espírito de Deus em nós nos capacita a nos elevar além do desejo de vingança, da necessidade de nos defender de calúnias, de escândalos ou de boatos. Quando podemos não ceder à tentação de justificar ou defender a nós mesmos, quando podemos sorrir e dizer: se você acredita nisso, sinto muito por você, e deixar ficar como está. Significa que estamos confiando em que o Cristo faça os ajustes necessários e nos traga a justiça que o Mestre prometeu, por isso, serenai o vosso coração, não vos preocupeis com o que tiveste de responder. Eu vos darei as palavras e a sabedoria, contra as quais nenhum adversário será capaz de negar ou resistir. Não temos de planejar antecipadamente o que iremos dizer. Não temos de ser espertos advogados de nós mesmos, mas esperar que estejamos diante do juiz, abrir nossa boca e ouvir o Espírito falar em nós. Aprendamos a sentar quietos, abismados na compreensão de que os braços eternos estão inerentes e que nenhuma quantidade de orações os trará a nós. Eles já nos envolvem. Se for necessário como lembrete, sempre que os problemas nos forem trazidos para serem solucionados, fechemos nossos olhos e lembrando o que Jesus disse a Pedro: guarde a sua espada. Todos esses quadros conflitantes que vemos à nossa volta são apenas imagens mentais do pensamento, sombras sobre a tela. Temos de aprender a não ficar aflitos quando os olhamos e compreender que não tem mais substância que as figuras que se movem numa tela, e nem tem mais poder do que as balas disparadas no filme e que atravessam a tela da televisão sem quebrá-la. Fazem um grande barulho, mas nada são além de sombras. E um dia, ao olharmos dentro de nossa mente, veremos e compreenderemos que é ali que estão tais imagens mentais, ou quadros que são chamados de vida, e que acontecem dentro e não externamente à nossa mente. O que vemos não é o evento em si mesmo, e nem as pessoas envolvidas. É o conceito mental que nós criamos e que faz o papel de evento ou pessoa. Quando descobrirmos que as dificuldades que se apresentam a nós não é uma entidade espiritual criada por Deus, mas apenas um conceito mental sem causa ou realidade, sem presença, poder ou substância, temos então a percepção de Deus como o princípio criativo, mantenedor e sustentador de tudo o que realmente é. Em breve, temos todo o poder de Deus de que necessitamos, sem termos de nos voltar para Deus a pedir que faça qualquer coisa a respeito.
Não é necessário superar o ódio, o medo, o ciúme ou o ressentimento, mas é necessário sentar, fechar os olhos e perceber que há imagens mentais no pensamento. Elas são o estado do pensamento, projetados na grande ilusão mental. E então, na paz interior, são dissolvidos. Não são destruídos, pois que há nada a ser destruído. Não há substância neles, e eles não têm mais realidade do que as imagens na tela de televisão. De fato, por trás do filme há um quadro real, com substância, assim como, por trás de cada crença, teoria ou quadro falso que nos apresenta, há uma realidade. Porém, tal realidade é distorcida em sua representação no quadro, e é essa distorção que é dissolvida assim que a realidade aparece. A mente condicionada gera os nossos problemas, e às vezes essa mesma mente pode criar a resposta à situação. Mas não é isso que estamos buscando. O que queremos é uma capacidade maior que a mente humana, de modo a não apelarmos para os processos de pensamento e a deixarmos que nossa mente seja um instrumento pelo qual a alma possa se revelar. Um problema só pode existir na mente. Se fizermos, porém, o vazio na nossa mente, se não mais existir pensamento nela, onde se situará o problema? Não haverá mais a situação, e em seu lugar surgirá a verdade ou a realidade. Se, em vez de combatermos o problema, admitirmos que, sob todas as aparências, esse problema parece esmagador, e nos voltarmos para dentro de nós mesmos pedindo que a verdade nos seja revelada, não estaremos tentando superar ou destruir a situação. Estaremos apenas tentando compreender, não o problema ou a situação, mas a realidade por trás dele. Se pudermos ficar perfeitamente quietos e silenciosos, sem tentar superar, destruir, remover ou escapar de qualquer situação ou condição, o Espírito fluirá em nós e será a liberdade. Quando o erro que nos apresenta em qualquer de suas formas, há a tendência a criar uma parede contra ele. Assim fazendo, a oportunidade para dar a demonstração do Espírito se perde, já que nenhuma parede é necessária. Não erga paredes contra o mal. Não construa defesas. Compreenda que nenhuma coisa externa tem poder, nem mesmo as coisas boas. Todo o bem está no espírito, na consciência, e não naquilo que este produz. Vem agora comigo para a quietude interior, onde não lançamos mão de qualquer poder para tentar fazer seja o que for. Não resistamos ao mal e deixemos o mal fazer o que quiser, enquanto nós não o negamos e nem o afirmamos. Não procuraremos Deus e nem temeremos o mal, mas sentaremos em paz, sem lutas, sem disputas ou batalhas. O Senhor é meu pastor. Ele me faz deitar em verdes campos. Ele me guiou para junto de águas frescas. Ele preparou a mesa para mim, na presença de meus inimigos. Ele realizou aquilo que é me dado a fazer. Ele aperfeiçoou aquilo que me inquietava. Eu vivo, me movo e tenho o meu ser em Deus. Assim, nada preciso temer. Não preciso combater, pois a batalha não é minha. Onde está o Espírito do Senhor, ali está a liberdade. Sem contendas, só a paz. Paz, deixo-vos minha paz, não como a do mundo. Não há paz que vem da destruição dos povos ou dos países vizinhos. Não há paz que vem de possuir quantidades de bombas atômicas, mas a minha paz. Aqueles que vivem pela espada, mesmo pela espada mental, pela espada morrerão. Por isso, guarde-a. Pare de se defender. Em todas as orações, em todas as meditações, em qualquer tratamento, lembre a você mesmo de guardar a espada. Quando não mais usarmos as armas humanas, físicas ou mentais, nós relaxaremos
não permitindo que o mundo faça conosco o que quiser, mas permitindo ao Espírito que jaz dentro de nós que assuma e governe a nossa experiência. O Sermão da Montanha ofereceu-nos uma escolha entre dois modos de vida, a lei ou a graça. Se escolhermos a lei, teremos provavelmente um pouco mais de facilidade, pois estaremos em conformidade com a prática mais comum, caminhando com a massa, e poderemos temporariamente nos beneficiar de algum modo, pelo menos até o dia do acerto de contas. Por outro lado, se tentarmos viver pela graça, nos encontraremos em descompasso com este mundo, podendo, temporariamente, sofrer injustiças imerecidas. Porém, numa análise final, vamos descobrir que temos vivido sob a graça de Deus, o seu governo e sua proteção. Em nós se fará a vontade de Deus, não a do homem. E isso é uma vida completamente diferente. Olá pessoal, aqui é Daniela e chegamos ao final do capítulo 12 do livro O Trovejar do Silêncio de Joel Goldsmith. Gostaria aqui de deixar um pequeno acréscimo, um humilde acréscimo, sobre o que eu já estudei sobre o assunto e sobre aquilo que eu aplico na minha vida particular. Como vocês sabem, eu faço estudo desses livros do Joel Goldsmith, assim como outros, e um outro livro que eu me aprofundo muito é o Curso em Milagres. Porque o Curso em Milagres e os livros do Joel Goldsmith, do Caminho Infinito, têm muita similaridade. Enfim, o que ocorre sobre este capítulo e aquilo que me vem mais profundamente é o conceito de espírito, o que nós realmente somos, a nossa identidade espiritual. Nós somos um único espírito, um único ser, e a nossa invulnerabilidade, que é o contrário do que o mundo hoje em dia prega, né? Que somos seres vulneráveis. E realmente, enquanto humanos, o corpo humano, somos totalmente vulneráveis. Mas enquanto espírito, a nossa identidade espiritual, não. Nós somos seres invulneráveis. Nada nos acontece. Nós estamos intactos na forma como Deus nos criou. Não podemos modificar uma criação de Deus. A gente pode fechar os olhos e fingir que vivemos uma vida diferente daquilo que nós somos. E é o que nós fazemos. Fingimos ou estamos na ilusão de que não somos o Filho de Deus, que não somos Deus em ação. Mas é o que somos na nossa real identidade espiritual. E nessa identidade real, nós somos invulneráveis. Nós não podemos fazer mal a nós mesmos. Nós estamos protegidos na consciência de Deus. Nós estamos guardados. E isso não é teoria, não é uma frase bonita para se colocar em momentos difíceis. Isso é realidade de nós se pensarmos mais profundamente e se deixarmos essa verdade surgir de dentro de nós. Somos seres invulneráveis, mesmo porque nós não faríamos mal a nós mesmos. Então, quando Joel fala sobre esse texto e puxa muito os ensinamentos de Jesus sobre não resistais ao mal, é porque o mal em si ele é impraticável, ele não existe, ele é uma ilusão. Nada de mal pode chegar a nós enquanto espíritos, assim como nada de bom, no sentido humano. E é isso. Eu só queria deixar essa reflexão, esse conceito de invulnerabilidade do espírito, que eu creio que se assemelha bem com este capítulo do não resistais ao mal e nem ao bem, para que entendermos que enquanto espíritos nós continuamos na graça de Deus. E para vivermos nisso, nós temos que admitir de quem realmente somos. É isso, pessoal. Obrigada por ouvir o áudio. Deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Até mais, tchau.